Graça e paz, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor William Johnny. Estamos aqui pela Biblical Church, unidos com Cristo. Quero desejar para vocês uma ótima noite de domingo, né? Uma noite maravilhosa, um dia maravilhoso que foi, que já aconteceu, mas uma noite maravilhosa na presença desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, nosso Pai de amor. Amém? Quero convidar a todos vocês a estar participando aqui juntamente com a gente, a estar transmitindo esse culto aí, compartilhando em outros canais também, em nome de Jesus. Compartilha, marque aí seus amigos também para estar assistindo e seguindo a gente, tanto aqui pelo Facebook, como também pelo YouTube. Sempre as nossas gravações estão indo para lá também. Vai ficar salvo aqui na página no Facebook, mas também vai estar lá no YouTube. Então segue a gente, faz pedido de oração, a gente está aqui para ajudar e falar da palavra do Senhor Jesus, palavra de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos estar então iniciando nosso culto, vamos estar orando primeiramente para agradecer ao Senhor e ao Criador, ao nosso Pai, nosso Deus de amor, Deus de misericórdia. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus maravilhoso, de honra, de glória e de poder. Obrigado, Pai, por essa semana, Senhor, maravilhosa que se passou, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, meu Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor guardar, Senhor, a cada um de nós, Senhor, guardar as nossas vidas, meu Pai. Guardar, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, guardar nossos filhos, Senhor. Guardar, Senhor, tudo que tem a ver conosco, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua grande misericórdia, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Traz a Tua paz sobre nós, Senhor. Continua, Pai, nos guardando e nos protegendo, Senhor, contra todo o mal, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai, a cada dia, Senhor, ser guiados, Senhor, pela verdade. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos guiar, Senhor, a toda a verdade. Que Teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor, em todo o caminho, Senhor, que é a verdade, meu Pai, que é a vida, meu Pai. Guia, Senhor, nossos pensamentos, Senhor. Guia os nossos caminhos, nossas ações, meu Pai. Perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos, Senhor, a melhorar para Ti, Senhor, seguir a Tua palavra segundo as Tuas Escrituras, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja nós, mas que seja o Senhor nessa noite, Pai, guiando e conduzindo esse culto, meu Pai. Espírito Santo, Tu já estás aqui conosco, Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos. Ministra, Senhor, de uma maneira que o Senhor queira, meu Pai, esse culto nessa noite, Pai. Espírito Santo, estamos aqui de coração aberto para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua vontade e exercê-la, assim como o Senhor tem chamado, assim como o Senhor tem feito. Então nos ensina nessa noite, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus, glória a Deus. Que o Espírito Santo guie o nosso culto nessa noite, que o Espírito Santo nos ensine mais da palavra, que o Espírito Santo venha fazermos que nós venhamos entender a palavra, compreender a palavra e colocar em prática a cada dia. A palavra de vida, a palavra de cura, a palavra que transforma, que exalta. Em nome de Jesus, o Espírito Santo precisa ser o centro da nossa atenção. Precisamos estar no centro da sua vontade e precisamos viver centro dessa vontade. Os dias são maus, os dias são difíceis e nós precisamos a cada dia estarmos conectados com o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a viver nessa terra a boa, perfeita vontade de Deus. Sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada, amados. É o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem está no nosso caminho, para que nós venhamos a cada dia mais estarmos buscando a presença do Pai. Temos que deixar de lado o nosso eu, deixar de lado a nossa vontade, deixar de lado o que nós achamos que temos que fazer. Deixar tudo isso de lado para viver a vontade do Espírito Santo nessa terra. O Espírito Santo é aquele quem faz o intermédio do Pai conosco e de nós com o Pai. Jesus diz assim: eu preciso ir para que o Consolador venha até vós. O Consolador, o Mediador, aquele quem pega as nossas orações e leva com gemidos inexprimíveis à presença do Deus Todo-Poderoso. Aquele quem nos auxilia, quem nos ajuda a vivermos uma vida nessa terra segundo a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado.
É o Espírito Santo quem fala em nosso coração se estamos certos, se estamos errados. Então precisamos viver uma vida que agrade a presença da Trindade, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Abra sua Bíblia nessa noite em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter de todos os seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Glória a Deus por isso. Aqui, Deus nos ensina o quê? Se nós, que somos povo dele, que chamamos pelo nome dele, se nós se humilharmos e orarmos, o que é se humilhar? É compreender e entender que nós somos pó e poeira, que nós precisamos dele todo dia em nossa vida. Se humilhar é você deixar de fazer aquilo que você acha ou aquilo que você pensa que tem certeza, mas sim começa a ouvir a voz do Senhor Espírito Santo. Começa a ouvir a voz de Deus. Simples, amado. Se humilhar na presença de Deus é você deixar o seu ego, o seu eu, a sua vontade de lado e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Se nós, que somos o povo do Senhor, fazermos isso realmente, deixarmos a nossa vontade, deixarmos o nosso querer, deixarmos de viver aquilo que nós queremos para viver a vontade de Deus, nós estamos simplesmente o quê? Se humilhando na presença dele e falando para ele: Senhor, sem o Senhor nós somos simplesmente pó e poeira. Precisamos de ti. Porque nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós estamos debaixo do teu reino, debaixo da tua palavra. Aí a Bíblia diz assim: e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Olha só o que o Senhor pede para nós, filhos de Deus, para nós que somos o seu povo, que fazemos parte do seu corpo. Ele pede para nós o quê? Se humilharmos, compreendermos que Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor de toda a nossa vida. Orarmos, estarmos na presença dEle em oração. Oração é ter o quê? Comunhão com o Pai. É ouvirmos a sua voz e fazermos aquilo que Ele tem nos pedido. É estarmos na presença dEle, vivendo a cada dia, conforme o querer dEle, não o nosso querer. Buscar cada dia mais estar conectado com Ele. Eu sempre falo uma frase, que bem-aventurado o homem que aprendeu a oração. Porque quando você aprende a oração, você aprende o que? A ter comunhão, a estar em comunhão com Deus. Viver todos os dias de sua vida uma vida de comunhão, querendo trazer nessa terra o seu reino e o seu governo, querendo trazer nessa terra o reino de Deus, a vontade do Pai, a vontade de Jesus. E todos os dias pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. É tentarmos não errar mais. É buscar a cada dia o acerto. É buscar a cada dia fazer o que é certo perante a Deus, perante as suas escrituras, perante o seu legado que Ele deixou. E se nós errarmos, temos a consciência, a convicção de pedirmos perdão, tanto ao nosso próximo como para o Senhor.
Entendam isso. É isso que o Senhor pede. Coisas simples que Ele pede para a gente, mas que a gente deixa de fazer. Então eu ouvirei dos céus, a palavra de Deus diz. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. Sarar o quê? As nossas feridas. Sarar aquilo que nos machuca, porque nós estamos agora centrados na vontade dEle. Deus sempre, desde o princípio da Bíblia, desde o princípio da humanidade, quis ter comunhão com o homem, quis ter comunhão com a humanidade. Quando eu falo homem, quer dizer homem e mulher. Ele sempre buscou, Deus sempre buscou ter o quê? Comunhão com a humanidade. Assim foi lá no Jardim do Éden, que o Senhor descia todas as tardes para falar com Adão, para falar depois com Eva. E aí eles acabaram errando, acabaram pecando. Mas o Senhor não os afastou dele. Quem afastou do Senhor foi Adão e Eva. Mas o Senhor sempre buscou estar juntamente com a humanidade, querer ensinar as suas leis, querer ensinar os seus mandamentos. Deus sempre quis que o homem vivesse uma vida plena na sua graça e na sua glória. Mas o difícil de entender é porque o homem escolhe se afastar dos caminhos de Deus, escolhe se afastar do Criador, do Pai. Deus sempre buscou ao homem estar junto com o homem, mas o homem sempre quis se afastar de Deus. Vamos ver na Bíblia o que a Bíblia diz? Lá em Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 diz assim, ó. Quando Moisés estava à frente do povo, guiando o povo para a presença de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 3, diz assim, ó. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou ele e disse, assim fará a casa de Jacó, anunciarás ao filho de Israel, tende visto que fiz aos egípcios como levei sobre as asas da águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, diligentemente, ouvirdes a minha voz e guarda a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos e sacerdotes, nação santa. São essas palavras que falarás ao filho de Israel. Olha só o que Deus está falando aqui. Para todo um povo, para toda uma nação, iniciando o que? Lá em Israel. Iniciando o que? Na menina dos olhos de Deus. Que a gente, se nós hoje somos da descendência de Abraão, se somos da descendência de Abraão, o que quer dizer descendência de Abraão? Somos filhos pela fé. Pela fé. Acreditamos em Jesus, acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Acreditamos que Ele é aquele quem faz intermédio juntamente com o Espírito Santo para conseguirmos ter a vida eterna e vivermos o reino do Senhor nessa terra. Se nós buscarmos primeiramente o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas em nossa vida. Essa é uma das promessas que Jesus fala para a gente. Mas agora, através da promessa de Jesus, olha aqui que Deus faz uma promessa, uma aliança com o seu povo, com os seus filhos, dizendo que será propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reis e sacerdotes. O Senhor sempre buscou ter o quê? Uma aliança com o seu povo. Uma aliança com os seus filhos. Isso demonstra o cuidado e o amor de Deus para conosco. Isso demonstra o cuidado e o amor de Deus para com todo o seu povo, com toda a sua nação. O cuidado dele. Vamos lá em Jeremias, capítulo 31. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em Jeremias, para você ter ideia, capítulo 31, versículo 31 diz assim, ó.
Jeremias capítulo 31, versículo 31. Eis que vem dias que o Senhor, que afirmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu a haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha só o que o Senhor está dizendo aqui. É incrível, amado, o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem demonstrado nas suas escrituras. Que Ele fez agora uma nova aliança. Sabe por quê? Porque o povo errou, porque o povo pecou. Desde Moisés, desde o Êxodo, até chegarmos aqui em Jeremias, Israel só pisava na bola com Deus. Os filhos de Deus só pisavam na bola com o Senhor. E agora Ele faz uma nova aliança que é através de Cristo Jesus. Aqui Ele está o quê? Aqui Jeremias está falando o quê? De uma nova aliança através do quê? Do Messias, de Yeshua HaMashiach. Uma aliança aonde o Senhor colocará decreto e leis na nossa mente e no nosso coração. Isso quer dizer o quê? Que agora o Espírito Santo de Deus não vai habitar só na superfície, mas agora Ele vai habitar dentro do nosso coração. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, descemos as águas, ou melhor, a partir do momento que Jesus desceu as águas para cumprir conforme os profetas escreveram, o Espírito Santo agora não só habitava na terra, mas sim morava dentro de Jesus. E agora, através do batismo de Jesus Cristo, o Espírito Santo tem total liberdade de morar dentro dele, de fazer morada dentro do coração dele, dentro da mente dele. E assim é conosco também hoje, nos dias de hoje. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz morada dentro do nosso coração e da nossa mente. E sabe quem ensina a nós se estamos certos, se estamos errados perante ao que a Bíblia diz? O Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz ao caminho certo e ao caminho errado. Porque é essa aliança que o Senhor fez agora através do seu Filho Jesus. O Espírito Santo fala no nosso coração se nós estamos certos ou se nós estamos errados. E a gente sabe quando a gente está certo, a gente sabe quando a gente está errado, porque o Espírito Santo fala conosco. Mas muitas vezes nós desprezamos essa voz, desprezamos esse conhecimento. Mas a Bíblia diz isso, né? Incrível o que a Bíblia fala, incrível o que o Senhor escreveu aqui, ó. Eis que vem dias que o Senhor firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com nossos pais nos dias em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Entendam isso. Depois dos dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração escrevereis, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. O Senhor, Ele quer um povo que viva as Escrituras nos dias de hoje, tendo ações. Compreende isso, amado? Quando você tem uma mente de Cristo e um coração de Deus, mente de Cristo e coração de Deus. O que é um coração de Deus? É um coração sincero. Um coração que tem sinceridade, pureza, de fazer conforme a vontade de Deus, não de fazer conforme a vontade humana, não de fazer conforme a vontade nossa. Mas agora, nós deixamos o Espírito Santo agir em nossa mente e em nosso coração para nós colocarmos em prática o seu plano, que é trazer o seu reino sobre a terra. Deus sempre quis ter uma comunicação com o seu povo. Deus sempre quis se comunicar com os seus filhos. Eu não vou ler aqui os contextos porque são muitos, mas em Isaías capítulo 54, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, diz o Senhor buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Diz que o Senhor buscava estar sempre em comunhão com o seu povo. Entendam isso, amados. É muito forte essa comunicação.
Deus sempre quis se comunicar. Deus sempre quis fazer parte da nossa vida. Deus sempre quis fazer parte de mim, de você. Tanto que nós, se estamos vivos hoje, é pelo Ruá. O que é o Ruá? É o Espírito de vida, que faz parte do Espírito de Deus, que habita dentro de nós. Esse Espírito nos dá o fôlego de vida, certo? Esse Espírito que nos dá o prazer de podermos viver nessa terra, de podermos cultivar e ver todas as coisas que Deus fez, que Deus criou. Mas muito mais forte que isso, Deus sempre quis ter uma comunicação com os seus filhos. Deus sempre quis ter uma comunicação com a humanidade. O problema é que nós queremos sempre nos afastar de Deus. Queremos sempre não estar na presença dele. Precisa, amados, acontecer coisas que saem fora do nosso controle para buscarmos a presença de Deus, não é verdade? Nós não conseguimos buscar a Deus por livre e espontânea vontade no momento da felicidade, no momento da alegria. Sempre quando estamos contentes ou estamos felizes ou tudo está dando certo em nossa vida, nós nos afastamos do Senhor. Não é assim que acontece? Mas quando estamos no momento do aperto, no momento da dificuldade, no momento que as coisas saem fora do nosso controle, nós buscamos a Ele. Não falo isso 100% de toda a humanidade, mas falo isso em grande porcentagem. Entendam? Aí nós entendemos que tem um Deus, que tem um Salvador, que tem um Criador, que Ele é dono de tudo, que Ele é poderoso. Mas por que buscar a Deus para benefícios próprios? Por que buscar a Deus no momento da dificuldade? Por quê? Por que somos assim? Por que temos que chegar a esse ponto para buscarmos ao nosso Pai? Aquele que nos ama tanto, com amor incondicional. Por quê, amados? Será que nós não temos que mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, em agradar a Deus quando estamos felizes, como estamos bem, tirar um tempo para poder agradecer tudo que Ele tem feito em nossa vida? Sabe? Ter uma vida de humildade perante ao Senhor? Ser humilde ao ponto de agradecer por tudo que Ele tem feito, se até a dificuldade nós precisamos agradecer, porque a dificuldade vem para gerar um crescimento em nossa vida. Mas precisamos chegar ao fundo do poço para poder buscar a presença do Senhor e entender que Ele é um Deus, que Ele é um Pai de amor? Não precisamos fazer isso, amado. Jesus deixou bem claro lá na passagem do filho pródigo. Não precisamos buscar a Deus para pegarmos a nossa parte da herança e queremos viver conforme a nossa vontade, gastar todo o dinheiro, gastar tudo aquilo que o Senhor nos propôs e quando estivermos no fundo do poço lembrarmos dele e voltarmos para Ele. Se desde o princípio Ele sempre buscou estar juntamente com a gente. Desde o princípio Deus sempre buscou estar juntamente com os seus filhos, juntamente com a humanidade. Só que a humanidade sempre tem rejeitado a presença do Criador. Mas no momento do aperto, no momento do calo, no momento da dificuldade, nós entendemos que só temos a Ele para recorrer. E sabe o que Ele faz quando a gente chega assim? Ele nos ama. Ele nos ama de uma forma incondicional. Assim como Jesus fala que quando o filho pródigo voltou, o seu pai o amou. O seu pai mandou preparar uma festa, um banquete, pois aquele que estava perdido foi achado. Sabe por que Jesus diz isso? Porque o seu próprio filho agora se achou, sabendo que nem riquezas, e nem propriedades, e nem nada não seria maior do que o amor do seu pai por ele. Quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos sem nenhuma saída, e nós buscamos a Deus, Deus nos recebe de uma maneira tão maravilhosa, tão linda, um amor tão intenso. Não é verdade? De uma maneira tão sincera,
que agora ele nos confronta de uma maneira que a gente não espera. É um confronto de amor. É onde eu e você entende que não devemos buscar a Deus para conquistarmos as coisas, mas simplesmente para termos uma comunicação desde o princípio que Ele quis comigo e com você. Estar em comunicação com o Pai, em estar em quê? Em harmonia com Ele. Ter um relacionamento de comunhão. Um relacionamento de intimidade. Quando você entende isso, amado, você começa a entender tudo que a Bíblia está escrito nela, tudo que o Espírito Santo, através de homens, escreveu aqui. Você começa a compreender que o Senhor sempre quis estar do seu lado desde o princípio de todas as coisas. Desde quando você estava no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha escolhido você como seu filho. Desde o ventre da sua mãe, o Senhor mostra que Ele te ama. Mas há uma certa dificuldade para aprendermos isso. Até porque não tem quem nos ensine, não tem quem nos guie nesse caminho. Porque infelizmente no século 21 as igrejas estão corrompidas. Não falo ela no total, mas eu falo ela em grande maioria. Porque a Bíblia diz isso. Que os corações de muitos nos últimos dias se esfriariam. E esse esfriar de corações é a corrupção. É triste, amados. Mas estamos vivendo séculos onde a palavra está se cumprindo para a vinda do Senhor Jesus. Para a vinda do Senhor Jesus. Onde doutrinas de demônios estão sendo pregadas para afastar o povo, afastar a humanidade da presença do Criador. Os mesmos erros que nós estamos cometendo hoje, que a humanidade está cometendo hoje, é os mesmos erros que Israel cometeu. É só você parar, observar, estudar e ver que a humanidade caminha em círculo para aqueles que são escolhidos chegar à terra prometida, a nova Jerusalém. Quando você prestar atenção no Velho Testamento e começar agora a trazer para os dias atuais e ver que o povo caminha em círculo se afastando de Deus, e ali a Bíblia diz que alguns foram engolidos pela terra, outros foram mortos porque adoraram bezerros, adoraram ídolos, e só um povo entrou na terra prometida para conquistar a Canaã. É o mesmo que está acontecendo hoje. Só um povo, amados, vai entrar na terra prometida. É aquele povo que prefere passar pela porta estreita. Entendam isso, amados. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho para a perdição, mas estreita é a porta para a salvação. Só vão entrar na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, na presença do Deus Altíssimo, na Trindade, aqueles que escolherem passar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado. Mas não vão passar por mérito deles, mas vão passar porque eles escolheram entregar o seu coração a Deus e andar conforme a sua palavra, andar conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Isso mostra que Deus sempre quis estar juntamente com a humanidade, só que a humanidade se afastou dele. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Olha só, bem-aventurados aqueles que leem. Bem-aventurados aqueles que leem. Leem. Sabe o que é ler, amados? É você separar um tempo para ouvir a voz de Deus lendo a sua escritura.
bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia. Sabe, amados, quando você senta para ler a Bíblia e pede ao Espírito Santo sentar juntamente com você e ensinar, ele fala ao seu ouvido a palavra da profecia. Você lê e ele fala. Então você ouve a palavra da profecia. Porque quando você lê e deixa o Espírito Santo falar contigo, você deixa o Espírito Santo falar aqui dentro do seu coração e dentro da sua mente, porque você agora tem uma mente de Cristo e quer buscar ensinamentos das Escrituras do Senhor, você começa a ouvir uma voz da profecia, uma voz do Espírito Santo mostrando toda a profecia que a Bíblia diz. E aí você pega tudo que você ouve e guarda no seu coração as Escrituras, você começa a entender que o tempo está próximo, que a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, o Senhor demonstrando que Ele quer estar juntamente com o seu povo. Eu não sei se você está conseguindo entender esse culto, eu creio que sim. Que o Senhor sempre quis estar juntamente conosco, comigo e com você. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio de podermos escolher isso, de querer Ele perto da gente, se sim ou se não. Desde o princípio foi assim. Muitos, para entender o processo que o Senhor quer estar com a gente, passa pelo momento da dificuldade. A grande maioria, eu quero dizer assim, passa pelo vale, pelo deserto, para poder entender o processo. Alguns ainda não passam pelo processo, mas não entendem. Mas o Senhor quer estar juntamente conosco em todas as áreas de nossa vida, em todos os dias de nossa vida. Ele quer que nós sejamos o quê? Filhos dele. Ele quer que nós tenhamos o coração voltado totalmente para Ele. Ele quer que nós aceitamos a viver a sua palavra dia a dia, como o nosso sopro de vida, como o nosso ar que nós respiramos. Respirar o quê? As Escrituras, respirar a palavra de Deus, respirar a sua vontade. Se nós estivermos debaixo dessa unção, debaixo da presença de Deus, debaixo da presença do nosso Pai, não vamos temer nada, amados. Não temeremos, porque a Bíblia diz lá no Salmo 91, passaremos pelo vale da sombra da morte, não temerei. Sabe por quê? Porque eu sei quem está comigo, eu sei quem guia os meus passos, eu sei quem guia os meus caminhos. 10.000 pode cair à minha direita, entendeu? 1.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque a sua vara, o seu guardão me protege de todo mal. Se nós compreendemos todas as promessas que o Senhor faz ao seu povo, aos seus filhos, aquele que escolhem viver a sua palavra, não precisamos temer. Não precisamos ter medo. Desculpa. Temer é ter temor a Deus, a respeito da sua palavra, mas não precisamos ter medo. Entendam, sabe por quê? Porque eu respeito o que a Bíblia diz, eu vivo o que o Senhor tem me direcionado, então eu não vou ter medo das coisas que virão. Porque eu sei que todas as coisas colaboram, todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está no controle da minha vida, não sou eu que estou no controle, mas eu entreguei o controle para Ele, e Ele quem guia todos os meus passos, porque eu vivo segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade. Lógico que nós temos que respeitar, porque a Bíblia fala, respeita os seus governantes, respeita as autoridades, a gente vai ter um respeito, porque o Senhor nos ensina isso. Mas nós temos que acreditar, amados, que o Senhor está conosco. Nós temos que crer que Ele quer ter uma vida juntamente conosco, que nós precisamos entregar juntamente a nossa vida a Ele. Há uma só salvação, há um só caminho, há uma só esperança. Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa vida. Deus é o nosso caminho. Deus é tudo em nós. E Deus tem que ser tudo para nós. Tudo, todas as coisas, amados.
Tudo que nós somos, tudo que nós temos tem que estar reverenciado ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai. Entendam isso. Nós temos que ter uma vida de entrega e de comunhão a Ele. Uma vida separada para Ele. Uma vida entregue por Ele. Entendam isso. Viver o amor dele em nós. Para que nós possamos agora entregarmos esse amor ao próximo. Há uma só esperança, há um só caminho, que é o nosso Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. É obedecermos as suas leis, obedecermos os seus mandamentos, vivermos a sua palavra, amarmos a Ele acima de todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Há uma só esperança, amado. E essa esperança é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o nosso Pai, o Abba. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso pastor. Entendam? Se você vive uma vida consagrada a Deus, consagrada à Trindade, exatamente, a Deus, ao Pai e ao Filho, não tem por que você ter medo do mundo. Porque você não vive mais as coisas naturais aqui. Você vive as coisas sobrenaturais. Você é aquele que vive o reino dos céus nessa terra. Compreende isso? A sua fé, ela começa a ser uma fé inabalável. Porque você compreende o que Lucas, capítulo 31, versículo 1 diz, que Deus é o Deus do impossível. As coisas podem estar tudo impossível para você. Mas se você vive na presença do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansará e você vai viver o impossível de Deus nessa terra para testemunho e edificação da sua vida, da igreja e do próximo. Porque o seu testemunho vai tocar o coração do próximo. O seu testemunho de vida vai tocar o coração da humanidade. Vai tocar o coração das pessoas que estão ao seu redor. Porque você começa a viver agora uma vida separada totalmente a Deus. E todo mundo vai ver você viver agora o sobrenatural do Senhor. É andar exatamente na contramão do que o mundo diz. Então isso, amado. Deus sempre buscou a humanidade, sempre quis estar junto com a humanidade. Deus sempre quis estar perto de mim e de você. E por que nós queremos nos afastar dele? Não há uma lógica disso. Por que nos afastar de uma pessoa, de um ser que nos ama tanto? Amém? Voltamos? Voltamos. Deu uma falha na conexão. Glória a Deus. Então, amados, não queira se afastar do Senhor. Não queira se afastar desse Deus de amor. Não queira se afastar dele. Mas queira cada dia estar na presença dele. Queira cada dia buscar a sua presença, buscar o seu amor. Olha, não deixe o inimigo roubar você da presença do Pai. Às vezes você errou, às vezes você pecou, às vezes nem você está se perdoando pelas escolhas que você fez, pelos atos que você fez. Mas olha, Deus ainda está de braços abertos para te receber, para te perdoar. Sabe, não deixa
as falas de demônios falar que você não tem perdão, que você fez isso, que você fez aquilo, olha, entra no seu quarto, fecha a sua porta, põe um louvor, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, chore na presença desse Deus Todo-Poderoso. Ele está juntamente contigo. Se você tiver um coração sincero e quebrantado, a Bíblia diz que o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Um coração sincero. Ele vai estar ali no seu quarto, ouvindo as suas orações, ouvindo o seu clamor e vai te atender. Entendam isso, amado. Deus sempre quis estar juntamente conosco desde o princípio de todas as coisas. Como eu disse aqui, desde o princípio lá com Adão e Eva, ele estava ali com ele, mas Adão e Eva preferiram desobedecer e se afastar da presença de Deus. Aí Deus faz várias coisas, várias estratégias, levanta um povo, uma nação de Israel, levanta um líder para levar ao povo perante a Deus, mas o povo não quer aceitar a Deus, tanto que ele fala para Moisés, Moisés, você seja o intermédio de Deus conosco. E ali Israel acabou se perdendo em círculos, se afastando do Senhor, e hoje é a mesma coisa, o Senhor faz uma nova aliança, através de Jesus Cristo para estar perto de mim, perto de você, perto da humanidade. E nós muitas vezes queremos nos afastar dele para fazermos as nossas vontades, mas ele sempre está ali conosco, ali em todas as coisas, querendo estar juntamente conosco. Deus sempre quis estar perto da sua criação. Olha que amor que é esse, amados. Um amor incrível, um amor incondicional. Não queira se afastar desse amor. O mundo não tem nada para oferecer. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. O diabo ele é enganador. Ele não tem nada para te oferecer. Não tem nada para te oferecer. Agora Deus não. Deus ele te oferece uma vida incrível na presença dele. Um testemunho de vida na presença dele, herdeiro dos céus, olha só, filhos de Deus, manifestadores da glória do Senhor nessa terra. O Senhor tem muitas coisas a oferecer, mas o principal de tudo é o seu amor. O seu amor, o seu amor. Sabe o que cura uma nação, amados? É o amor. Sabe o que cura uma nação? É a comunhão juntamente com o Espírito Santo. Sabe o que cura uma nação, amados? É ser obediente à palavra de Deus. O caminho está cada dia mais estreito. O caminho está cada vez mais estreito, porque a Bíblia diz que cada dia que se passasse ia ser mais estreito. O caminho está estreito, amado. Mas se você tiver uma vida de comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, não tem por que se preocupar. Porque a sua vida não está no controle das suas mãos, mas a sua vida está no controle do Criador. Volte aos caminhos do Senhor. Se arrependa do seu pecado. Volte a estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Há uma só esperança. E essa esperança é o nosso Deus, é o nosso Pai. A esperança é Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você nessa noite. Senhor Deus, soberano Pai. Jesus, amado, poderoso. Espírito Santo, aquele que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis à presença do Altíssimo. Pedimos, Pai, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, meu Pai, todo aquele, Senhor, que está, Senhor, de uma forma, meu Pai, com o coração, meu Pai, fechado, Senhor. Perdoa, meu Pai, aquele, Senhor, ainda, meu Pai, que está, Senhor, com os olhos vendados para a Tua verdade, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor. Mas aquele, Pai, que ouve a Tua voz, ouve a Tua palavra, Senhor, e abre o coração para Ti, Senhor.
Que o Senhor venha, meu Pai, transformar a vida dele, Senhor, da água para o vinho. Que haja uma transformação, Senhor, celestial, meu Pai. Que ele venha andar, Senhor, no sobrenatural, Senhor, andar pela fé, meu Pai. Acrescenta a fé, Senhor, de cada um nessa noite, Senhor. Aonde a minha voz chegar, Senhor. Aonde, meu Pai, a minha voz chegar, meu Pai, que haja cura, Senhor. Que haja libertação espiritual, meu Pai. Que haja cura, Senhor, na alma, no espírito, Pai, em nome de Jesus. Que haja transformação, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz, Senhor, uma mudança, Senhor, de caráter, meu Pai. Que haja, Senhor, nessa geração, Senhor, homens e mulheres com um caráter, Senhor, de Cristo, meu Pai. Que tem, Senhor, o prazer, o amor de pregar, Senhor, a verdade e a vida, meu Pai. Há um só caminho, assim como o Senhor diz na sua Escritura, há um só caminho, um só mediador, e esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai a Ti a não ser por Ele, Senhor. Então, Senhor, que a humanidade, meu Pai, que aqueles que estiverem de coração aberto venham aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, meu Pai, e venham viver uma vida, meu Pai, de comunhão com o Espírito Santo de Deus, Pai. Que nessa noite, meu Pai, haja cura, haja libertação, meu Pai. Haja o manifestar do Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus ilumine todos os teus pensamentos. Que Deus encha de amor o teu coração e que você tenha comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, o Rei da Glória, eu declaro nessa noite sobre a sua vida a presença do Espírito Santo. Que haja o abrir nos olhos, que você venha enxergar, em nome de Jesus, a verdade que a palavra de Deus fala. Em nome de Jesus, que haja uma transferência nessa noite de unção, um start na sua vida. Receba o poder, receba a glória e deixe o Espírito Santo falar em teu coração as verdades da Bíblia. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos os nossos caminhos, todos os nossos pensamentos, nosso trabalho, nossa família, seja guiado pelo Espírito de Deus nessa semana. Que haja um prover da sua vida, que haja um prover na sua vida, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Reforçando aqui, amados, nós estamos com cesta básica para doar. Se você estiver precisando, ou se você souber de alguém que precise, nos chame no particular, tá bom? E aí a gente vai entrar em contato com a família e vai levar essa cesta, essa doação. Principalmente para viúvas e mulheres com crianças pequenas, tá bom? Que Deus te abençoe, te guarde. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória.